Nesse vídeo, eu vou te apresentar as três coisas que estão travando o seu dia. E eu vou te pedir para você seguir sequencialmente cada uma dessas três coisas, porque no final do vídeo eu vou te apresentar uma dica bônus, né, uma orientação bônus que vai potencializar o tempo livre que você vai adquirir assim que você aplicar essas três coisas. Todos os meus conteúdos, eles são aplicáveis imediatamente. Eu não fico de enrolação aqui, não. Você vai perceber aqui. Então, eu sou extremamente didática e muito objetiva para que você realmente assista esse vídeo aqui e tenha resultado imediato. E a última orientação que eu vou dar, porque você vai aplicar, você vai adquirir mais tempo livre. E aí, com esse tempo livre, eu vou deixar a dica bônus, que vai ser o que vai potencializar o seu tempo livre para aumentar os resultados financeiros do seu negócio. Então, fica comigo até o final. Bom, meu nome é Sheila Antão e aqui nesse canal eu trago conteúdos sobre metas, tempo e dinheiro que vão te possibilitar a organizar a sua rotina de trabalho para aumentar os resultados financeiros do seu negócio. Sem mais delongas, vamos aqui ao nosso conteúdo. Mas antes da gente iniciar esses conteúdos, eu quero que vocês me contem aqui nos comentários qual tem sido o maior desafio do seu negócio nesse momento. É aumentar a quantidade de clientes? É conseguir gerir o tempo, conseguir melhorar a sua gestão de tempo, porque você está muito cansada, ou a questão da sua gestão financeira, suas finanças estão muito desorganizadas e você está se vendo ali precisando melhorar a sua gestão financeira. O que é que está realmente te travando aí? A quantidade de clientes, a sua rotina, né, o seu tempo ou a gestão do seu dinheiro? Porque dependendo da sua resposta, e quanto mais detalhada você for nas respostas, eu vou pegar as suas respostas e transformar em conteúdos especialmente para você. A ideia é que aqui a gente seja uma comunidade e tenha uma comunicação aberta entre a gente e eu possa contribuir cada vez mais com você. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, eu vou aqui passar os três tópicos que nós vamos ver, que são as três coisas que vão destravar o seu dia. A primeira coisa, a gente vai falar sobre. Eu vou falar os três e depois eu vou detalhando, tá bom? A primeira coisa é sobre como você precisa iniciar o seu dia. O que que você está fazendo de errado quando você inicia o dia e que isso está travando os seus resultados. Depois, eu vou te mostrar como que você, o que está atrapalhando o seu foco, que faz com que você tenha aquela sensação que você está fazendo muitas coisas, é como se estivesse patinando no seu dia e não está focando naquilo que importa. Então dá aquela sensação de que chega no final do dia e você não tem o resultado que você esperava. E por fim, né? Por que que você fica tão cansada, sentindo tanto assim, tanto esforço, mas esse esforço ele não está proporcional ao que você realmente lucra, né? Aos resultados financeiros do seu negócio. Então a gente vai falar aqui esses três pontos, fica comigo até o final, e aí depois a gente vai arrematar isso com o quarto ponto, né? Que é o bônus que eu te prometi, tá bom? Bom, vamos lá. Então, primeira coisa, né? O que que começa errado no seu dia? Bom, eu já estou desde 2017 atendendo empreendedores, empreendedores e empreendedoras. E em todos os casos que eu vejo aqui, a maioria acorda já resolvendo problema de trabalho. Na verdade, já acorda pensando em trabalho. Vai dormir e acorda pensando em trabalho, passa o dia pensando em trabalho, não desliga nem um minuto. E se você não se permite relaxar, se o seu cérebro não relaxa nem por um segundo, nem quando está dormindo, gente, já teve caso da pessoa falar que sonha com o trabalho. Sonha! Então, assim, se o seu cérebro não desliga, isso está atrapalhando e muito, 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 muito seus resultados, porque a gente precisa, o nosso cérebro, ele precisa se limpar para que ele produza mais. É impossível você tomar decisões boas com a mente cansada. E você sabe disso, no fim das contas, você sabe disso. Quando que você trabalha melhor? Quando você está descansada ou quando você está cansada? É óbvia a resposta. Então, se você já começa o dia cansada, se você já começa o dia resolvendo coisas, atendendo cliente, recebendo notificação, respondendo cliente, nem levantou da cama e já está fazendo isso, quer dizer, isso está errado.
É isso que pode estar atrapalhando os seus resultados, né? Então, preste atenção em como que você inicia o seu dia. Se você se permite iniciar o dia no modo CPF, antes de entrar para o modo CNPJ e de fato ter resultado. Lembre-se, uma mente descansada, ela opera com muito mais eficácia, agilidade, né? Eficácia e eficiência que uma mente cansada. Se você se lembrar disso, os seus resultados eles vão potencializar. Adquira hábitos saudáveis para que a sua mente ela seja mais criativa e mais produtiva. E a segunda coisa é que você enche o seu dia com coisas que não importam. Então, por isso que fica tão difícil você ter um bom foco, né? O segundo tópico é isso: como melhorar seu foco? O foco da gente tá em fazer alguma coisa, concluir essa coisa, para que a gente não tenha retrabalho. Se você sente que o tempo todo você tem retrabalho, que fica patinando, que sempre fica uma pontinha solta, sabe aquela coisa de deixar alguma pontinha solta, ou de você sentir que não ficou tão bem feito assim, ou você até concluiu, mas enfim fez, mas aí aquela dificuldade em definir prioridades, se você tem essa dificuldade, quer dizer, tem coisa sobrando aí. Porque as nossas 24 horas, elas são mais do que necessárias. Então, se a sua agenda ela tá muito cheia, possivelmente é isso que está atrapalhando o seu foco. E o que que precisa ser feito na sua agenda? Ela precisa esvaziar para que você consiga ter poucas coisas e aí sim você focar, fazer todas essas coisas de forma focada e objetiva, para que você chegue no final do dia e sinta que concluiu com foco e eficiência e eficácia cada uma dessas coisas que você se planejou. Então, se você está com o foco muito dispersado, possivelmente é porque tem muitas coisas. O que é que você vai precisar fazer? Cortar algumas coisas que nem deveriam estar fazendo parte do seu dia a dia, que são tarefas que eu chamo de tarefas inúteis, e aí estão fazendo com que você se esforce mais do que deveria. O que nos leva ao terceiro tópico, que é você fazer um esforço que de fato importa. O que que é o esforço que de fato importa, né? Quando você sente que o seu cansaço, que o problema nosso não é trabalhar. Trabalhar a gente trabalha, a gente faz o que a gente ama. Não é um problema trabalhar. O problema é se esse trabalho ele não converte no resultado financeiro e de qualidade de vida que a gente gostaria. Concorda comigo? O problema não é trabalhar, o problema é o resultado que isso traz. E se o esforço ele não é compatível com esse resultado, nós temos aqui um problema, né? E se isso está acontecendo com você, se você está ficando muito cansada e ainda assim não está tendo resultado para o seu negócio está travado em crescimento, travado financeiramente, você vive aquele assim, tem 10 mil num dia e R$ 200 no outro, sabe? Se mesmo se esforçando tanto, a sua agenda está lotada e o que você ganha é o suficiente para pagar os boletos e sobrar um pouco ali para a vida. Cara, tem alguma coisa errada, né? Então quer dizer, o seu esforço ele está disperso. Isso tem muito a ver com o tópico 2. Por quê? Se o seu esforço está disperso, você está fazendo tarefas inúteis. E você não está se concentrando naquilo que dá realmente dinheiro para você. Tem um caso de uma mentoriada minha, inclusive aqui no canal tem o depoimento dela, aí você pode até procurar lá tem uma parte, uma playlist só com os depoimentos de mentoriadas minhas, e ela foi a grande sacada da vida da Natália. A Natália, ela chegou aqui, ela fazia 5 dígitos, né? E fazia lá um dinheiro que dava para ela até viver bem, mas não tão bem assim. E aí o que que a gente fez? A gente concentrou o esforço dela naquilo que dava mais lucro. Então ela focou naquilo que era mais lucrativo para o negócio dela. E a partir dessa atitude da Natália, o lucro dela mais do que dobrou. Em 12 dias, ela fez o que ela fazia assim raramente em um mês. No mês muito bom e debaixo de muito esforço, em 12 dias ela fez com facilidade. Por quê? Ela percebeu que ela estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo
que não dava retorno. Então a gente cortou essas coisas que não davam retorno financeiro e concentrou toda a energia dela naquilo que é que trazia resultados financeiros para ela. Então, se você fizer isso, analisa as suas ações, as suas tarefas, as coisas que você tem feito e veja de onde que realmente você está extraindo resultado financeiro, de onde que você está extraindo resultados para o seu negócio, que não é só financeiro, de crescimento, de expansão. Veja o que que você tem feito e que não está trazendo resultado nenhum para você. Bom, vamos lá, né? Assim, pensar assim, quando a gente pensa em metas, lembra que eu falei que aqui a gente fala de tempo, dinheiro e metas, né? Quando você pensa em metas, você consegue ter alguma ideia de para onde que você está indo com o seu negócio? Porque isso também pode estar travando seus resultados. Lembra que eu falei que eu ia dar uma dica bônus aqui para você? Então vamos lá, vamos pensar aqui nessa dica bônus, né? Quando a gente sabe para onde a gente está indo, qual o resultado exato, assim, mensurável, né, com prazo e tudo mais que a gente quer para a gente consegue definir melhor o que que entra e o que que não entra no nosso dia. O que que traz, o que que não traz resultado. Porque resultado é muito abstrato. Concorda comigo? Resultado é muito abstrato. A gente precisa saber o que que a gente quer. O que que você quer para o seu negócio? Vou até te convidar, se quiser digitar aqui nos comentários também o resultado que você espera aí, tanto para sua vida quanto para o seu negócio. Você tem metas? Metas que você quer conquistar e que você não sabe muito bem. Me fala a meta que você fala assim, cara, isso aqui eu até gostaria, mas nesse contexto aqui eu não sei nem como chegar lá. Que eu gravo um vídeo para você também, contando para você como que você vai conseguir adquirir isso. Por quê? Quando a gente tem metas muito bem traçadas, a gente segue naquela direção. E nada que é inútil entra na nossa vida, porque a gente está concentrada naquilo que a gente precisa fazer para chegar naquele resultado. Então, possivelmente, de tantas urgências chegando na sua vida, você foi desconcentrando e dispersando o seu esforço, o seu foco. E se perdeu das suas próprias metas. Isso pode ser uma coisa que está acontecendo aí no seu dia. Então, pense bem, o que que você quer? Essas atividades, esse esforço que você está fazendo, essas movimentações da sua operação aí, do seu negócio, elas estão coerentes com as metas que você deseja para o seu negócio, para a sua vida? Então, essa pode ser o que está acontecendo. Então, esse é o bônus que eu vou te dar, né? Que como que você então vai decidir o que entra e o que não entra no seu dia? O que que você corta e o que que você não corta? São aquelas coisas que não são coerentes com a sua meta. Ok? Então, assim, quando você olha isso, né, eu vejo, assim, que muita gente acha que precisa de mais tempo. Mas, na verdade, não é questão de precisar de mais tempo. É questão de saber cortar as coisas e usar o melhor que você tem. Como eu comentei com vocês, eu faço atendimentos, eu faço diagnósticos de negócios, né? E que ajudam essas pessoas a entenderem o que que de fato elas precisam fazer e somente, eu falo assim, só o que você fazer tudo o que precisa ser feito e nada além disso. E aí, para você conseguir fazer somente o que precisa ser feito e nada além disso, eu tenho esse treinamento que eu entrego para essas pessoas e se você quiser, eu deixei inclusive aqui na descrição do vídeo o link que dá acesso às informações desse treinamento. Eu deixei também o link do meu contato, se você quiser antes, né, entrar em contato comigo para que a gente possa conversar e entender o que está acontecendo aí na sua operação e o que precisa ser feito para que a gente consiga enxugar a sua operação e potencializar a lucratividade do seu negócio. Te espero no próximo vídeo, onde você vai aprender a usar as suas 24 horas com muita clareza e com muita eficácia e eficiência.